Opa, tudo bem? Gustavo Martins aqui e hoje a gente vai falar sobre orçamento paramétrico, né? Que é uma estimativa. O que é o orçamento paramétrico? E vou dar também 3 dicas aí de aplicação que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Para quem não sabe, o orçamento paramétrico, a gente utiliza ele é formado através de base e índices de indicadores com utilização de históricos e estimativas. Então a gente tem o CUB, né, que é o mais utilizado, que é o custo unitário básico da construção, né? Então se você visitar lá o site do CUB, você vai ter alguns valores por metro quadrado, dependendo do tipo da edificação, né? Então residência lá de baixo padrão, né, tem um custo por metro quadrado, ele fornece essas informações, né? Na verdade os sindicatos da construção, os Sinduscom de cada estado, né, Sinduscom São Paulo, Sinduscom do Rio de Janeiro, eles fazem essa verificação, né, mensal e fornece esses índices, né, todos os valores que estão, os valores médios praticados em cada estado, né, por metro quadrado da construção. Então você entra lá em São Paulo, você vai ter o valor médio por área construída em São Paulo do padrão X, né, de acabamento baixo, médio ou alto de cada tipo, né, residencial, prédios, comerciais e tudo mais. Então, um dos índices mais utilizados é esse no paramétrico. É claro que você pode ter também os seus, tá? A construtora, ela executa muito tipo de obra de residência, né, num padrão, numa certa localidade. Você consegue, através de vários orçamentos, chegar num custo por metro quadrado. Provavelmente o diretor, alguém da sua empresa com mais experiência, às vezes até sabe isso de cabeça já. Ele nem precisa ter realmente registrado, documentado. Pela experiência passada, ele sabe se um tipo de obra dá ou não certo, dá prejuízo ou dá resultado, né? Eu tinha isso em um dos coordenadores que eu passei numa empresa, ele pegava a planilha e na planilha mesmo tinha serviço de reforma em banheiro, ele já falava, olha, serviço de reforma em banheiro não dá lucro, então a gente não vai pegar essa obra, né? Às vezes em licitações, mesmo com muita experiência, você acaba adquirindo isso, então você consegue ler através da planilha se aquela obra tem interesse ou não para a empresa, tá? Então é praticamente isso, utilizar parâmetros, né? Parâmetros do passado ou utilizar índices do CUB aí para ter o seu valor, né? Para ter a sua estimativa da obra, tá? Isso é praticamente o que é o orçamento paramétrico. E as 3 aplicações, as 3 dicas aí que eu daria para você utilizar seria na parte de estudo de viabilidade de obra, que eu acho que é o principal mesmo seria essa parte de estudo de viabilidade que vem antes do orçamento, né? O orçamento paramétrico, ele não é o orçamento executivo que você tem em todos os projetos, ele não é aquela estimativa que a gente faz sem os projetos executivos, que é onde a gente orça na planta baixa, ele está antes ainda, quando você tem às vezes só o terreno, você não tem nenhum tipo de projeto, você ainda está estudando a obra, né? Isso acontece muito em escritório de arquitetura, quando a pessoa tem apenas uma ideia de metragem, às vezes não tem nem o projeto e quer saber quanto que vai gastar, que é uma estimativa, né? Claro que a margem de erro aí é muito grande, então tome cuidado, não venda isso como um orçamento, porque não é um orçamento. Você pode sim vender como estudo de viabilidade, porque ele vai aí acarretar algumas coisas, você vai ter que fazer aí algumas coisas, não é só pegar lá o valor do CUB e multiplicar pela área construída, isso vai dar errado com certeza, porque o CUB ele tem vários itens que não estão inclusos naquele valor, então você precisa se atentar nisso. Mas a gente chega a isso num próximo vídeo, não vou falar aqui, senão vai ficar muito longo aqui. E o principal que eu queria falar era o que é e as 3 dicas, tá? As 3 principais dicas para você aplicar já no seu dia a dia. Então, pode aplicar no estudo de viabilidade, pode cobrar por esse serviço, é um serviço, você vai demorar aí, vai levar um tempo para fazer esse levantamento e fornecer esse estudo de viabilidade, né? O EVF aí como é conhecido. E você também pode utilizar ele para verificar. A segunda dica, então, a primeira, fazer o estudo de viabilidade. A segunda, utilizar ele para verificar seus orçamentos executivos. Então, você fez um orçamento executivo já lá com todos os projetos, né? O orçamento executivo, para quem não sabe, você faz já com projetos de instalações, projetos de arquitetura, projeto de estrutura, todos os projetos definidos já. Então, você consegue levantar esse orçamento executivo. E você pode comparar por essa estimativa com o executivo se está próximo, né? Talvez tenha ali um erro, uma margem, né, de distância de um para o outro, mas você pode ver se não tem algo muito fora, então serve também para você comparar os seus resultados finais no orçamento executivo. E a terceira, você fazer comparativo entre obras similares, né? Então você comparar aí uma obra com outra e somando isso, como eu falei no começo do vídeo, você ir observando como que vai nascendo, né, cada resultado de obras similares naquela localidade, se os preços estão bem próximos, e você ter esse levantamento e utilizar isso já na sua empresa. Então,
Para complementar aqui, o CUB ele é um dos indicadores mais utilizados então, na construção civil. Ele recebe muitas críticas em relação aos valores por conta dessa questão de você não ir lá simplesmente pegar o valor e multiplicar. Tem vários itens que não estão inclusos aí, né? Os profissionais às vezes utilizam de forma incompleta por conta disso, dessas limitações dele, tá? E o Sinduscom aí atualiza todo mês, então você consegue consultar, se pesquisar no Google aí, CUB, custo unitário básico da construção, você vai encontrar lá os índices do que eu mencionei aqui, os índices que são fornecidos no CUB, e também vai encontrar um artigo nosso do blog Engenheiro de Custo que a gente já falou sobre o CUB, já falei sobre esses itens não inclusos lá, você pode também pesquisar no nosso blog. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, avisa a gente. Um forte abraço e até o próximo.